Olá pessoal, beleza? Aqui é o professor Wellington. Sejam bem-vindos aqui no canal da Elite Criativa, Escola de Design Gráfico e Efeitos Visuais. Nesta aula nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Inkscape aqui do canal. Desculpe aí a demora em postar mais uma videoaula, porque estou numa correria de muitos estudos aqui para tirar a certificação Linux aqui, tá? Vamos lá. Hoje nós vamos entender a parte de caminhos, como funcionam os caminhos, união, diferença, interseção, exclusão, divisão, e nós vamos estudar os principais caminhos. Quando você entende os principais caminhos, o resto das ferramentas sobre caminhos vai ser muito fácil para você aprender sozinho e caminhar sozinho com suas próprias mãos, beleza? Vamos lá. Eu vou fazer aqui duas elipses. Vou duplicar aqui, fiz uma, vou duplicar, Ctrl D, duplicou outra elipse, vou mudar a cor. Ok. Digamos que eu quero, não é agrupar eu posso chegar, dar um Ctrl G, selecionar as duas, dar um Ctrl G, e ela se torna só um objeto agrupado. Para me desagrupar eu posso Ctrl Shift G, e selecionar só o círculo que eu quero, a bolinha que eu quero, né? Para me agrupar, eu posso selecionar, eu venho aqui, objeto, né? Objeto, e mandar agrupar, ok? Ou então eu seleciono, dou um Ctrl G para agrupar, para desagrupar, Ctrl Shift G. Mas digamos que eu quero fazer uma peça só. Eu venho aqui, seleciono as duas, venho em caminho e venho em união. Ou seja, ele uniu, é como se fosse soldar. Eu soldei as duas peças. Por que eu digo soldei? Porque em outros aplicativos aí proprietários, como o Corel, como o Illustrator, a gente solda, a ferramenta soldar, né? Mas aqui é união. Eu vou dar um Ctrl Shift Z, Ctrl Z, para voltar ao normal. Por quê? Agora nós vamos... Digamos que eu quero fazer uma meia-lua. Esse rosa aqui vai ser uma meia-lua. Como é que eu faço isso? Seleciono, eu venho em caminho e venho aqui em diferença. Ou seja, ficou a diferença. Mas vamos entender a ferramenta. Eu seleciono as duas. Quando eu venho em caminho e aponto para a diferença, ele me dá um menu de contexto dizendo o que essa ferramenta faz. Diferença entre os objetos selecionados. Fundo menos topo. O que ele está dizendo? Que ele vai ficar o fundo menos o topo. Apagar o topo, que é o da frente, e ficar o fundo. Ou seja, vai recortar, né? Vamos lá. Caminho, diferença. Ok. Eu fiz a forma que eu quis. A forma da minha lua. Vou dar um Ctrl Z novamente. Vou afastar mais um pouquinho para cá, vou selecionar os dois. O próximo caminho é interseção. Interseção entre os caminhos selecionados. O que é interseção? Eu me lembrei agora da matéria de matemática, de conjunto, de interseção dos conjuntos. Ou seja, eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou colocar um contorno preto e tirar o preenchimento. Olha aqui. Vamos lembrar a aula de matemática de conjunto. Qual é a interseção entre esses dois conjuntos? O do meio, certo? Então, se eu selecionar e vir em caminho e interseção, ficou quem? O do meio. Eu posso botar uma cor aqui que estava o do meio, certo? Eu vou dar um Ctrl Z para voltar as duas formas. Ok. Vou selecionar os dois com Shift e aqui eu vou clicar aqui nesse xizinho aqui para tirar o contorno. O próximo caminho é o seguinte, vou selecionar o próximo caminho, menu caminho, né? Exclusão é exclusão, ok? Se eu clicar em exclusão, que ele vai excluir o desenho de estudo, excluir, ó. Ele excluiu, ficou vazado o fundo, excluiu, ok? Vou dar um Ctrl Z.
Vou lá em caminho de novo. Divisão. Vamos lá para a divisão. Divisão. Ou seja, o que ele fez? Olha o que ele fez aqui, ó. Ele dividiu o objeto. Eu vou dar uma cor diferente aqui. E ele dividiu o objeto. É como eu dividi o objeto. Aquele objeto eu parti no meio e ficou a parte lá que eu pude mudar a cor. Muito interessante essa opção. Caminho. Cortar. Vamos lá, cortar. Olha, ele cortou. Só que tem que é o seguinte, eu vou botar a cor nele aqui, mas ele cortou aqui, ó. Ele cortou o pedaço. Ele cortou o pedaço. Então, pessoal, essa aula foi uma aula simples, uma aula curta, só para você entender como funcionam os caminhos, tá? E se você vier selecionando, vou dar um Ctrl Z aqui rapidinho. Se eu selecionar aqui, eu quero que você aí em casa, para essa aula não ficar muito longa, vá testando os outros, cortar, combinar, separar, dividir, tá? E você vai ver como funcionam os caminhos, as ferramentas aqui do Inkscape, ok? Eu aguardo você na próxima aula. Se você não entendeu direito, revise a aula, volte a videoaula e assista até você dominar essa ferramenta, que é muito importante porque nós sabemos que as formas básicas aqui são limitadas, é o retângulo, é a elipse, é a estrela, não é isso? Só que de duas ou mais formas eu formo outra forma. Então, aqui eu vou criar através dessas formas básicas, juntamente com as ferramentas de caminho, eu vou criar logomarca, logotipo e muito mais coisas aí, dependendo da sua necessidade, ok? Eu vejo você na próxima aula. Até mais.